Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E o título dessa mensagem é A Cura do Criado de um Centurião. Amém? Então diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Glória a Deus. Então, olha só, meu irmão e irmã. Jesus entrou ali em Cafarnaum, e aquele homem, um centurião, ou seja, um soldado romano, ele não era um cristão, não era um crente, como se diz, não tinha os costumes ensinados pelo Senhor, não era um seguidor de Cristo. Muito pelo contrário, ele seguia as tradições romanas, ok? Ele cultuava outros deuses, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus era poderoso e que poderia resolver a sua queixa, o seu problema. Então ele não levou em conta a sua posição de centurião e implorou a Jesus pelo milagre. E o interessante, meu irmão e minha irmã, é que esse centurião demonstrou misericórdia pelo seu servo, que estava em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente, como diz a palavra. Então, ele exerceu a misericórdia, e nem cristão ele era. Olha só que coisa. Os 2 maiores mandamentos quais são? O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. E o segundo, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, aquele centurião, de repente, sem até mesmo saber desse mandamento, ele praticou aquilo que chamou a atenção do Senhor. Só que, além disso, o que chamou a atenção de Jesus foi a fé que aquele centurião apresentou a clamar pelo seu socorro. E por isso no versículo 7 diz: Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E aí prosseguindo no versículo 8: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele centurião tinha uma fé tão extraordinária que ele disse: Não, nem precisa entrar na minha casa porque eu não sou digno, mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé daquele homem. Fica provado para mim e para você que não é pelo fato de nós sermos cristãos evangélicos, que nós temos mais ou menos fé do que aquele que não se considera um cristão. A questão é que a fé é algo individual, de pessoa para pessoa. De repente, uma pessoa que nunca teve uma vida com Jesus e resolve então, decide em seu coração manifestar a fé no poder de Deus, ela recebe a cura, ela recebe o milagre. É claro que depois que ela começa a ter um relacionamento com Deus, certamente, meu irmão, Deus vai começar a tratar aquela vida, vai começar a ensinar para ele o caminho da salvação. Mas para receber o milagre, é necessário manifestar a fé. E esse centurião, ele manifestou a fé. Ele disse: Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa tremenda. A fé do centurião é a fé que nós devemos imitá-la, meu irmão e minha irmã. Um homem que nem cristão era, mas teve uma fé poderosa, como vamos ver a seguir agora aqui no versículo 9. Olha só: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só, meu irmão e irmã. Aqui nesse versículo 10, existe uma grande revelação aqui para nós. Porque Jesus disse, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então aqui existe algo tremendo para nós. Em primeiro lugar, como até mesmo comentei agora há pouco, ele não tinha achado uma fé igual ao do centurião romano, até mesmo no meio do povo dele, no meio daqueles que eram seus seguidores. Ele não tinha achado uma fé igual daquele homem. Então já aí, mais uma vez, fica comprovado que o fato de eu dizer, eu sou crente, não quer dizer que eu tenha mais fé ou menos fé daquele que não se considera um cristão. Mas se aquele que não se considera um cristão resolver manifestar a sua fé no Senhor Jesus, de todo o coração,
ele recebe a vitória, ele recebe a bênção. E o milagre, a porta se abre para aquela pessoa, porque ele resolveu de todo o coração manifestar a sua fé no Senhor. Mas o outro ponto que eu queria compartilhar com você é que, veja bem, olha o que ele disse. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Significa que Jesus está procurando em toda a face da terra homens e mulheres que manifestem a fé na sua palavra e no seu poder. Ele está procurando aquela fé que chama a atenção, ok? E eu e você podemos manifestar a nossa fé em todo o tempo. Eu posso manifestar a minha fé hoje, eu posso manifestar a minha fé amanhã e depois de amanhã e assim sucessivamente. Não há limites. E quando eu manifesto a minha fé de fato e de verdade, eu chamo a atenção do Senhor e Ele se volta para mim, porque, meu irmão, o que move a mão de Deus em nossa direção é quando nós manifestamos a fé em Sua palavra, naquilo que Ele fala em nosso coração. Glória a Deus. Independente de onde você está agora, independente do seu passado, se você resolver manifestar a fé na palavra de Deus, na promessa do Senhor, no Senhor Jesus, hoje Jesus começa a se mover em sua direção. Hoje começa a entrega da sua bênção, daquilo que você precisa. É claro, meu irmão, que existem respostas de oração que são imediatas, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Mas é fato que Deus responde. E no tempo do Senhor vai acontecer. E aí no versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus. Então, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E eu vejo aqui como ele dizendo, até mesmo para os próprios judeus daquela época, que não acreditavam em Jesus, né? Rejeitaram Jesus e rejeitam até hoje. Alguns vão se converter no meio do caminho, alguns serão salvos, haverá um remanescente, ok? Mas muitos serão lançados para as trevas porque viraram as costas para o Senhor. E sobrou então para quem? Sobrou para nós, os gentios, que a princípio não era alvo dessa promessa, mas como os judeus o negaram, Jesus então espalhou essa bênção para os gentios, para todo aquele que crê nos quatro cantos dessa terra. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, se eu e você decidimos manifestar a fé no Senhor e passar a seguir o Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, certamente nós um dia estaremos com Ele e lá ficaremos por toda a eternidade. Ok? Então, meu irmão e minha irmã, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Ele, deixe Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, o que importa é que nós nos arrependamos dos nossos erros e pecados, nos voltemos para o Senhor e depositemos a nossa fé nele. E então, nós certamente estaremos garantindo a nossa vida eterna com Ele. E aqui no versículo 13, ele disse para o centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora a Bíblia diz, o servo foi curado. Então, meu irmão e minha irmã, quem opera todas as coisas é o Senhor Jesus. Mas veja que ele disse para o centurião, seja feito conforme a tua fé. Então, conforme a nossa fé, é que Jesus vai operar o milagre, a bênção, as vitórias, é que Ele vai abrir as portas. É conforme a nossa fé. E em outras partes da Bíblia, existe também o Senhor Jesus falando para outras pessoas que receberão milagres. Olha, você foi salvo porque teve fé. Você foi curado porque teve fé. Quem opera tudo e todas as coisas é Jesus que criou os céus, a terra e os mares. Mas Ele precisa que nós manifestemos a nossa fé para que então Ele faça a parte dele, que é a operação de curas, milagres, abertura de portas e coisas extraordinárias, ok? Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.